E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E o segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo falo da graça que restitui. O livro de Hebreus, no capítulo 14, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para entendermos o que é graça, temos que entender o significado da mesma. A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Então, vamos voltar lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Davi era rei de Israel, um homem forte, poderoso e temia a Deus. Vencedor de grandes batalhas e conquistado muitas nações, é sabido pela história bíblica que Saul, o rei que antecedeu, tentou por várias vezes matá-lo. Mesmo sendo perseguido por Saul, agora ele quer ajudar um membro da família de Saul. Isto é graça. Graça é um favor imerecido, amados. Segundo Samuel 9, verso 1, diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Jonatas, amados, era filho de Saul e muito amigo de Davi. A graça procura o perdido, o rejeitado, o abandonado e o conduz para uma condição que ele não merece e nem tem direito a ela. A graça procura a ovelha que se perdeu e está desgarrada pelos montes. Ninguém merece a salvação, porém qualquer pessoa pode ser salva pela graça de Deus. Segundo Samuel 9:3 diz assim: e disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A amizade entre Davi e Jonatas era muito grande, por isso Davi, agora rei, busca ajudar o filho do seu melhor amigo. Segundo Samuel 9, 5 e 6 diz assim: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Mequir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a ele, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Nesta hora Davi, agora rei, usa da graça para com o filho de seu melhor amigo. Uma graça que só um homem de Deus poderia dar. E no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Graça, benevolência, caridade, amor, tudo isso Davi estava fazendo ao filho de Jonatas. 2 Samuel 9, do versículo 9 e 10, diz assim: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Mefibosete sabia da sua condição diante de Davi. Ele nunca procurou o rei Davi para reclamar algum direito. Ele foi procurado pelo rei e elevado a uma condição que jamais sonhou. E 2 Samuel 9:8 está assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Amados, eu vou concluir essa palavra dizendo assim: a graça de Deus nos restitui tudo que nos foram tirados, seja espiritual, financeira, a paz, a alegria de viver, as incertezas da vida, a nossa condição diante de Deus, tudo que nos foram tirados, a graça de Deus pode suprir. A harmonia no lar, a harmonia individual e o desejo de servir a Deus. Que Deus os abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. E até o próximo vídeo.